Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93. Você está em mais um Boteco dos Illuminati, no bate-papo Mayhem. E hoje a gente vai ter um convidado muito especial para falar de Cabala e o multiverso. Esse convidado ele está esperando aqui, ele já está nervoso. Ele falou aqui que estava nervoso, agora ele percebeu como as pessoas se sentem quando elas ficam esperando. E aí o Boteco vai anunciá-la, né? Antes de chamar o convidado, vamos falar sobre o Boteco. Então, Rodrigo Lutarque, seja muito bem-vindo. Salve, pessoal! O convidado de hoje escreveu um artigo sobre física que explodiu a minha cabeça quando eu li na internet um tempo aí atrás e eu estou louco para ver as correlações que ele vai fazer com Cabala. Do espelho de Circe, Jéssica Puga. Olá, boa noite, gente. Estou ansiosíssima para ouvir mais desse convidado, que eu conheço pouquinho ele, né? E representando a Eclésia Babylon, Bárbara Knox. Boa noite, pessoal, 93. Então, hoje vamos ver, né, como que será essa palestra misteriosa desse convidado que nunca ouvimos falar. Que pessoa será essa? Veremos. Diretamente da FRA e representando a Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Fala, galera, boa noite, tudo bem? Curioso para saber um pouco mais sobre o multiverso e que loucura é essa que a Cabala vai nos explicar. E dos reinos rosacrucianos, Frater Belra. Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal que está assistindo aí gravado. Vamos aprender com o Marcelo aí o que é o tal do multiverso. E hoje, excepcionalmente, o Ulisses do Enoquiano está em loja maçônica e o Thiago Tamussauskas está de mudança e ainda sem internet. Porém, do outro lado do planeta, enquanto a gente está morrendo de frio, a gente está vendo o Robson Belli de bermuda, sabe? Salve, grande Robson. Ohayou gozaimasu para quem está no Japão aqui comigo, Konbanwa para quem está no Brasil, Kyuju-san para quem é do Telemann. E, pessoal, eu quero saber quantos abismos diferentes a gente consegue acessar através do multiverso cabalístico. Quantos diferentes Corozon tem para devorar a nossa alma ali? Esse papo de múltiplas dimensões é um negócio interessante para estudar até o que quer dizer a nossa verdadeira vontade, né? Se faz sentido. E como às vezes o Goya fala, né? Árvore das vidas, né? Então, em algumas traduções a gente vê, né, que a árvore responde assim. Então eu vou passar o comando do barco para Rodrigo Lutarque. Salve, pessoal! Mas como diz aqui o apresentador, né? Todo gibi pode ser o primeiro gibi de alguém. Então, resumindo, nosso convidado Marcelo Deodébio, conta um pouco da sua jornada antes de iniciar no tema. Então vamos lá falar um pouquinho de mim. É engraçado porque geralmente agora eu que estava entrevistando a galera quando começou a pandemia. Os caras juntaram e falaram: Deodébio, vai lá ser youtuber, junta com o Rodrigo, não dá nada não e tal. E aí eu me acostumei a entrevistar e geralmente nos outros programas eu sou entrevistado, mas aí quando tipo, é o programa sério do Mayhem vai me entrevistar, eu tô mó nervoso. E aí os caras falam que ficam nervosos, a gente ri dos caras, mas é sério, cara. Bom, deixa eu ver. Eu ia falar que é 20 anos atrás, não, 25 anos atrás, na década de 80, em 1989, né? Eu cresci numa família espírita, minha mãe fez 40 anos participando lá da Federação Espírita. Então, se vocês leram qualquer audiobook do Kardec e tal, provavelmente vocês vão ver a voz da minha mãe nos audiobooks. E fiz uma viagem de intercâmbio uma vez e em Farnham conheci uma galera de um coven de bruxos que, tipo assim, os coven super minúsculo, afastado de tudo, eu levei, tipo, 30 anos para descobrir de onde eram os caras. Você imagina que eu era pivete na época, então eu tinha 14 anos,
E aí os caras vão fazer assim, se a gente faz umas paradas loucas aqui, você quer participar e tal? Ah, quero e tal. Aí vai para o meio da floresta, tem batuque, maluco incorpora demônio da floresta, as fadas, paradas assim. A hora que eu vi o cara incorporando, eu falei assim, mano, tem alguma coisa muito louca isso aí, cara. Não dá nem para falar que era tipo igual ao Harry Potter, porque não existia Harry Potter. Não tinha muitos anos antes do Harry Potter. E quando eu voltei pro Brasil, eu voltei doido. Eu falei assim, eu preciso entender o que aconteceu, cara. Que porra é essa de espírito da floresta, o cara incorporado, essa parada, né? E naquela época, tipo, não tinha internet, a telefone não tinha porra nenhuma. Os caras me deram um container de livros, eu trouxe. Falei assim, eu vou me dedicar a traduzir e pesquisar deuses de todas as mitologias e entender o que é esse treco de incorporação. E eu nem sabia esse nome, incorporação. Ainda demorei uns 10 anos até chegar num terreiro, né? Então eu comecei a pesquisar e traduzir. Eu fui fazendo aquele pequeno livrinho de mitologia que vocês conhecem, que hoje está com 8.700 e poucos verbetes. Ele quase entrou no Guinness Book, né? Ele só não entrou porque eu não quis pagar. Eu descobri que o Guinness, eles não são os caras gente boas que juntam recordes e põem num livrinho. Eles são uma agência de publicidade e eles cobram para você usar a marca, o nome e entrar no livro. E tipo, é muito dinheiro. Mas, enfim, valeu pela menção. Mas então, eu passei 10 anos pesquisando isso, fiz arquitetura, me formei e fui para a área de semiótica e história das religiões, e aí, obviamente, você cai em alquimia, não tem como, e arte, eu sempre amei isso. E nesse meio tempo eu também fazia os trecos do RPG, que a galera da internet me conhece, tipo numa época pré-internet, onde a internet era banca de jornal. O Cassaro me convidou para escrever um RPG para Dragão, e ele ficou o RPG brasileiro mais vendido, eu acho. Ele só perdeu depois para Tormenta e depois de um bom tempo, né? Quando a Dragão chegou a chamar Dragão 50. Até lá, o Trevas foi um dos RPGs mais vendidos. E ele era de mitologia. A gente pegou livros de verdade, enfiou rituais de verdade, anjos e demônios de verdade. E aí a gente descobria que os caras estavam jogando a parada. E aí, tipo, as velas mexiam, quebrava espelho. Os caras ouviam vozes do meio do jogo lá. E era uma coisa de louco, né? O RPG mais com interação dos espíritos que tem. O Paulo Jacobino aí, ó. Isso aí é uma raridade. Enfim, aí em 2004 fomos lançar o livro, né? Eu estava na Bienal do Livro, e aí eu conheci o Wagner Veneziano e Costa, que é um cara que fez uma total diferença na minha vida. Esses pontos que eu estou contando agora vai ser interessante, depois eu vou usar na palestra, tá? E ele me apresentou uma loja maçônica chamada Madras. Eu não sei se vocês já foram na Bienal. Quando vocês entram na Bienal, sempre tem uma pirâmide assim no meio da Bienal. E não é por acaso. Tipo, eles pegam a planta da Bienal, fazem os cruzamentos, e aí tem uma galera que calcula ali a geometria sagrada da parada e põe uma pirâmide com os pontos certos, o tamanho certo no meio da Bienal, para ficar o site ali, né? E lá dentro tem uma mini loja maçônica onde a galera se encontra ali. É uma parada Illuminati mesmo. Eu não sei se é agora, era quando o Wagner era vivo, né? Ele já faleceu há um tempo. E aí, lá naquele meio, ele falou assim, cara, esse livro é muito foda. E você não quer ir entrar na maçonaria? Então, diferente daquele velho picareta que fica aparecendo nas propagandas para encher o saco e é golpista e tal, um convite da maçonaria de verdade é assim, é feito tete a tete. E aí eu entrei e a loja maçônica Madras era tipo a Golden Dawn brasileira, porque praticamente todo mundo que escreveu um livro da Madras fazia parte dessa ordem. Quem não fazia era porque estava no Rio, e aí era membro honorário, e aí os caras de todas as ordens lá da FRA, da Golden Dawn, Carlos Raposo, o Conte, o Paca, Comino, os Rubens Sarraceni, quem vocês imaginarem, e metade desses caras que a gente entrevistou aqui estavam nesse rolê. Então você imagina que toda semana tinha uma palestra tipo com o Conte. E aí na loja maçônica tinha um cara tipo Comino, o Sarraceni, o Adriano Camargo, e aí a galera trocava ideia, igual a gente está fazendo aqui hoje, né? Que a gente tem, porra,
galera de tudo que é lugar, né? O Robson especializado em Goécia, a Bárbara de Telema, o Thales, o Frater Belrad de Rosa Cruciano, o Paulo Jacobina de Telema e Rosa Cruz, a Jéssica de Bruxaria, Voodoo e Umbanda. Então era mais ou menos uma parada assim, chamava um camarada, ele dava uma palestra aberta ou não, e a galera ficava discutindo. E aí a gente ficava bebendo até de madrugada, né? Então foi um período engraçado. Que eu me separei da minha primeira esposa e falei assim, não quero ir para casa, vou jantar aqui mesmo e já vou ficar bebendo. Então era... E aí eu comecei a ir em loja maçônica de segunda a sábado, e quando eu não ia em loja maçônica, eu ia nos terreiros do Rubens, ou às vezes eu ia nos outros pais de santo. Então tinha muito quimbandeiro lá, tinha muita gente de outras vertentes, né? Tinha galera do satanismo também lá. Então eu passei uns bons 3 anos da minha vida, 3, 4 anos da minha vida, indo de segunda a sábado em terreiros, templos, lojas Rosacruzes e etc. Aí, um belo dia, eu estava dando uma palestra acho que em Fortaleza e me convidaram para escrever um blog contando essas coisas. E chamava Sedentário e Hiperativo. E aí, eu entrei nessa parada. Eu falava, o que é um blog? E o cara, não, você vai escrever esses textos. Aí eu falava assim, falar essas coisas para os profanos, você tá louco? Não dá. Essas coisas eu falava. Aí ele, não, cara, pode... Vai com fé que dá certo. E aí a gente entrei, e o blog foi muito bacana. E aí estamos aqui hoje. Isso foi em 2007, então já faz 13 anos só do blog. O blog agora ele está para sexta-feira, agora a gente vai jogar no ar finalmente a versão atualizada, mas ele está com 3.600 textos. A gente foi fazer um levantamento para imprimir e tal, dá 12.000 páginas de material escrito de ocultismo. Tamanho A4, impressão Times New Roman. Sem imagem. Então, é bastante material. Acho que a gente só perde para o Morte Súbita. Talvez, eu não sei. Acho que o Morte Súbita escrevia menos. A gente tinha mais colaboradores numa época, então tinha muito, muito, muito material. Mas acho que são os 2 sites que mais tem. Não, 3 sites. Tem os voadores também. Acho que seriam os 3 sites que tem mais material de todos. E aí, essa é a jornada. Aí estamos aqui, né? Veio a pandemia. Os caras tiveram a ideia de falar, em vez da gente fazer um evento presencial, como a gente fazia há vários anos, falaram assim, abre as câmeras, chama os caras, dá umas palestras aí e tal, e estamos aí agora. Fala, Robson. E cabala? Como começou esse rolê de cabala para você, Marcelo? Começou ao contrário do que todo mundo começa. Eu comecei por pesquisar os deuses das mitologias. Então eu juntava assim, então eu ia traduzindo e obviamente como virginiano eu ia fazendo anotações. Então, mitologia suméria, aí tem um deus da agricultura, um deus solar, um deus disso, um deus da plantação, deus da morte, etc e tal. Mitologia tal. E aí um dia a gente estava, no final da década de 90, quando que lançavam o Guia dos Curiosos, que era um projeto que eu quase participei, que a gente ia fazer um Guia dos Curiosos dos deuses. E aí, tipo assim, quantas pessoas Zeus matou com raio, quantas pessoas... E aí eu fui agrupando os deuses por estilo, né? Mais ou menos como o Campbell fez, só que separadamente. Ele chama assim, deuses solares, essa galera, porque a gente ia pôr no livro e tal. E aí eu fiz uma apresentação na Madras e um rabino, o Átila, ele virou e falou assim, isso aí que você fez são as esferas da árvore da Cabala, por que você não estuda Cabala? E aí eu fui estudar a Cabala judaica. Então, estudei a Cabala judaica por mais uns 3 anos, só que foi ao contrário. E aí eu falei assim, peraí, os deuses estão nos caminhos. E as esferas, e tá tudo conectado. E isso eu acho que foi um estalo que pouca gente teve. Porque geralmente o cara começa a estudar a Cabala, ele começa pela Cabala judaica, e aí o cara já fecha a cabeça. E aí ele fala assim, não tem astrologia, não tem tarô, não pode nada e só pode Cabala judaica, que é legal. Ou o cara ia pela Golden Dawn, que tinha os caminhos, as esferas e tal, mas ele ia pelo 777, e o Crowley põe um outro deus, uma outra coisa lá, mas não vai muito para essa área do hebraico. E aí eu acabei juntando as duas coisas, né? E eu tinha isso tudo muito compilado, até que numa dos meus passeios eu estava tomando ayahuasca.
E aí eu enxerguei, né? Eu tive uma viagem louca e eu vi, assim, tipo, na frente, assim, explodir e como se fossem vários televisões e imagens e tal de todos os deuses passeando e tal. Quem chegou a financiar o livro de Cabala Hermética, eu tenho um pôster que eu tentei fazer mais ou menos igual, que é um mosaico com todas as caras dos deuses e rostos e quadros e as cores, porque a gente tinha uma questão séria, eu tinha com o meu orientador, né, era para ser meu mestrado, que a gente ia conseguir provar que os caras que pintavam essas coisas na Idade Média, eles pintavam com as cores já, e com uma certa... utilizando esses conhecimentos ali, né? Mas aí você entra naquela dúvida que você fala assim, pô, como é que você vai provar que o Michelangelo pintou aquele céu e tal, porque ele queria falar de Recede? Ele falou assim, de repente o cara usou essa tinta porque não tinha outra. Você pode provar? Não pode provar. Então, chegava num ponto que a gente chegava numa barreira acadêmica para tocar isso para frente. E aí depois eu descobri também que tinha que publicar e deixar disponível, etc, etc, etc. E nisso o meu livro estava, sei lá, eu estava com 700 páginas, né? E aí eu desencanei do mestrado e falei assim, vou ganhar dinheiro. E publiquei o livro para vender, de mercenário mesmo. E não me arrependo, né? A gente já vendeu 10 mil exemplares, está na 5ª edição. E se eu tivesse ido para esse caminho e tal, eu não tinha ganhado nada. Então, eu acho que larguei a parte acadêmica e falei, vou fazer esses livros para o público geral. Então, apesar de eu pesquisar com a seriedade que seria o livro de tarô, por exemplo, a pesquisa histórica, ela é toda fundamentada, como um trabalho de doutorado mesmo, mas eu só não pego essa parte chata e ponho no livro. E abandonei essa parada. E Cabala foi isso. E aí foi por esses meandros. É isso, galera. Vou entrar então, vou dar um share screen. Vamos começar então. O que tem a ver o tal do multiverso? Né? E eu pus esse nome que já é clickbait, vocês sabem, né? Todo mundo vendo? Então, na verdade, a gente não vai falar de multiversos, mas a gente vai falar de múltiplas dimensões. E isso é engraçado porque não é um tratado esotérico. Então, existe a teoria das cordas, que realmente trabalha isso como um trabalho, uma teoria científica mesmo, né? E ela faz muito sentido. Ela descreve o nosso mundo não físico e físico em 11 dimensões. Então, lá, as 11 dimensões. Então, para a gente começar, a gente tem que começar da dimensão 0 dimensões, que é um ponto. Então, o ponto, ele é ao mesmo tempo nada e ele é ao mesmo tempo tudo. Porque quando você fala de um ponto, na geometria, todo mundo estava lá no colégio, aprendeu geometria e falou que é um ponto, é um pixel. Mas um ponto dentro da geometria, ele é nada, ele é simplesmente um pontinho. Ou para quem programa, ele vai ser a menor dimensão de todas ali. Por outro lado, se você estiver vendo um mapa mundi, e aí você tiver um ponto ali, o cara escrever São Paulo naquele ponto, de repente aquele pontinho acabou de virar uma cidade inteira, com 15 milhões de habitantes, milhares de casas, ruas, cachorros, prédios, carros, e bilhões de pessoas interagindo e trocando mensagem e vidas que pessoas antepassados e tal que estão representados ali naquele pontinho, né? Então, em teoria, agora a gente entra na parte de usar a nossa imaginação. Se você estiver olhando para um mapa e ver um ponto, se você ampliar esse ponto de uma maneira muito grande e entrar nesse ponto, você vai ver o universo dentro dele, né? Tipo, se você pegar o mapa mundi e ele tivesse 1 bilhão de pixels de precisão, quando você ampliasse essa foto, você olha o que está lá dentro, né? É como a gente pega aquelas fotos chinesas insanas que os caras liberam na internet com muitos gigapixels, e aí você abre assim, em volta, você vê a pupila do olho do chinês que está olhando numa janela lá atrás no prédio, né? E também que os caras usam para enxergar outras galáxias, estrelas, etc. Né? Então o ponto é o comecinho de toda a jornada. Aí esse ponto ele vai para uma dimensão, que é uma linha que conecta 2 pontos.
e é uma sequência de pontos juntos. Então, na verdade, uma linha ela não existe. São infinitos pontos que conectam uma dimensão, ligando um ponto de A até B. Então, como a gente enxerga um traço, mas na verdade esse traço são infinitas possibilidades de ponto naquela linha. E onde que a gente usa uma dimensão? Para ver coisas tipo temperatura, comprimento, coisas simples que você consegue mesurar. Por enquanto, essa é a parte fácil, moleza. Você não fugiu da escola, com 2 dimensões, você vai ver um plano, né? Mas quando a gente olha essa dimensão aqui, ele tem infinitos pontos dentro desse quadradinho, né? A tela do computador que você está olhando, por enquanto, ela tem 2 dimensões. Então, eu estou representando um negócio inclinado dentro de uma segunda dimensão. E cada um desses pontinhos seria um ponto individual. Então, eu vou pegar aqui para anotar. Ó. Eu consigo desenhar. Ó, eu faço aqui um ponto. Então, esse aqui é um pontinho. Um pixel, né? Puf. Eu estou aqui representando a terceira dimensão nele. Até aqui está fácil, né? E aí a gente chega na terceira dimensão, que até aqui está muito tranquilo, que é 3 dimensões no físico e é um ponto no tempo. O que é uma terceira dimensão? É uma estatueta. Uma estátua é uma terceira dimensão. Você está olhando para uma pessoa, é uma terceira dimensão, mas é uma pessoa parada, congelada no tempo, né? Objeto sólido físico parado. E se você tiver ali um computador, alguma coisa, você consegue detalhar as 3 dimensões, e aí você consegue dizer, por exemplo, que o olho desse camarada, ele está aqui, ele segue para cá, e ele segue para cá. Então, você tem uma coordenada aqui, x, y, z, que te dá exatamente onde está a pupila desse camarada no tempo t. Se eu tivesse um super hipercomputador da Matrix, eu conseguiria detalhar todos os pontos desse camarada para desenhar ele num 3D, tipo numa impressora 3D. Ou se a gente for brincar na ficção, para você teleportar ele daqui para a Enterprise. A Enterprise ia ler todos os pontos e átomos dele e reconstruir ele do lado de lá. Então, a isso você teria a terceira dimensão. Até essa parte ainda não vai começar a pirar a cabeça de vocês. Que agora que vai começar a ficar brincadeira divertida, né? Porque a gente vai entrar na terceira dimensão interagindo com o tempo. Então, aqui a gente ainda consegue simular e brincar, né? Então, se eu fizer aqui um eixo, eu vou ter a posição do olho da mulher ao longo do T1, depois ela vai dançando, lá, o olho vai estar aqui, lá, vai para cá, então até a posição T4. Quem manja de programação sabe que é isso que os caras da Pixar fazem, da Disney, da Marvel, dos efeitos especiais para animar essas figuras. Mas a gente pode usar isso também para o nosso corpo. Então, neste momento, por exemplo, eu pus meu celular para carregar. Hoje eu não sei que dia que é que eu estou com a tela cheia. Mas hoje é um dia, sei lá, 3... Cadê Agora eu estou falando... Alguém põe no chat para eu ler. Que dia é hoje e horário? Então, ó, 21h30 do dia... Acho que é 24 de maio de 2022, da era cristã. Eu tenho um Deodébio sentado aqui na Vila Mariana, no endereço tal, XYZ, apartamento tal, a 1,5 metro do solo, e o meu olho está exatamente aqui. Então, se você conseguisse traçar isso com um computador, um hipercomputador celeste, você conseguiria exatamente saber onde você está nesse momento. E aí a minha mão está aqui. Daqui um segundo, a minha mão já está aqui. E mais um segundo, a minha mão já está aqui. Então, no intervalo de 3 segundos, eu tenho vários Marcelos desenhados no tempo e espaço. Então, é a terceira dimensão se manifestando na quarta dimensão.
E aí a gente chega numa criatura de 4 dimensões, que somos nós, né? Então, se você olhar para você mesmo, então vou olhar ali a Jéssica. Um belo dia, ou eu mesmo, vou me usar de exemplo para não sacanear ninguém. Eu nasci dia 9 de setembro de 1974, em São Paulo, e aí você tem um mapa astral, extremamente importante isso. Se a gente for no tempo, no espaço, exatamente nesse ponto, você vai ver a minha mãe de perna aberta. Eu acho que eu nasci de cesariana. Aí alguém vai fazer um corte na barriga da minha mãe e vai me tirar de dentro de lá. E aí você consegue traçar o exato momento onde a terceira dimensão daquela criatura está ali. Aí meus pais saíram de lá, tiraram de lá, foram para a casa deles, eles moravam em algum lugar em Indianópolis, depois eles foram para o Ipiranga, depois... E aí você vai seguindo no tempo. E esse Deodebinho vai ficando cada vez maior. Aí ele faz uma viagem para a Inglaterra, aí ele vê uma história, ele volta. Então, se você tiver uma projeção da quarta dimensão como uma linha, né? Lembra que a terceira dimensão, o tempo é um ponto. E como a gente viu lá atrás, é ponto, linha, cubo, né? Então, a quarta dimensão é essa linha. E aí todos nós somos umas pessoas. Então, se você parar de se enxergar como um Robson Belli, um André Luiz, uma Jéssica, tal, e você entender que você é uma minhoca da quarta dimensão, você vai começar a entender melhor a sua vida. E aí você começa a pensar que em qualquer momento que você tiver uma câmera que tirou uma foto sua em algum lugar, você tem uma referência da quarta dimensão do seu corpo da terceira dimensão, né? Então, tem um filme muito bacana, eu vou deixar o nome, chama Planolândia, que é um filme muito antigo, que é os habitantes da segunda dimensão, eles entram em contato com habitantes da terceira dimensão. Só que aí uma esfera, quando ela entra na segunda dimensão, ela parece um círculo. E conforme ela atravessa esse círculo, ela parece uma esfera pequenininha que vai ficando cada vez maior, que depois vai ficando cada vez menor e desaparece. Então, nós, enquanto uns seres minhocais da quarta dimensão, habitamos a terceira dimensão só numa pessoa. Por isso que quando eu olho para o Robson, tem um Robson lá. Porém, os seres que não estejam nessa quarta dimensão, eles enxergam a gente como um emaranhado de imagens, né? Sabe aquelas imagens estroboscópicas, né? Que vão se mexendo e deixando aquele rastro bonitoso lá de clipe de filme. Então, essa é a nossa vida. E se a gente conseguisse enxergar a nossa consciência enquanto preso em Malkuth, só enxergo o presente, ou seja, eu vou olhar para a minha mão, eu só vejo a mão do Deodébio no exato segundo que eu estou olhando. Eu não estou vendo a minha mão do passado e eu não estou vendo a minha mão no futuro, né? Eu posso usar a minha memória ou registros fotográficos, ou vídeos, ou hologramas, ou whatever, para eu ver o Deodébio do passado. Mas eu não consigo enxergar o Deodébio do futuro. Então, a quarta dimensão, nós humanos somos uma espécie de minhoquinha. Em algum momento do futuro, eu vou morrer, e aí vou ser enterrado, eu vou dissolver, vai terminar, e no último momento, se ninguém roubar minha caveira para fazer macumba, né, eu vou desaparecer. Então, a minha vida nesse planeta, nesse plano, ela pode começar, sei lá, no primeiro espermatozoide do meu pai, que fecundou o óvulo da minha mãe, até o meu último poeirinha de caveira ser cremado. E aí a gente tem um fio para cada um de nós. Então, todos nós somos fios, né? E aí tem uma coisa muito legal, que eu demorei muito tempo para aprender. Por que tudo que é macumba fala coisa em relação com fio? Por que é tudo amarração, nó, fiapo, ligação e etc. Porque a gente está interagindo, né? Então vamos passar. O que seria então a próxima dimensão, a quinta dimensão, que é o plano, né? Eu vou tentar desenhar aqui para ver se ajuda. Se eu sou essa minhoquinha e tal, isso é uma linha, é um plano. O plano é aqui, esse é um plano. O plano indica todas as possibilidades que eu poderia estar fazendo. Então, por exemplo, nesse momento que a gente está aqui do tempo,
eu estou sentado no computador falando com vocês. Mas provavelmente, se você está no YouTube assistindo isso, eu não estou sentado na frente do computador falando com você nesse momento. Eu estava no passado. Você está assistindo o Deodébio do passado dar uma palestra. Nesse momento do futuro, eu provavelmente estou em outro lugar. Provavelmente devo estar na frente do computador, se for de dia, né? Então não muda muito. Mas dependendo, eu vou estar em outro lugar. Mas eventualmente eu estou aqui nesse momento. Só que aí que começam as coisas bacanas. O que é esse desenho que eu pus do lado de cá? É que você tomando decisões diferentes, você consegue andar por esse plano de tempo. Então, vamos supor que eu aqui, em vez de hoje... Por exemplo, eu só estou dando essa palestra porque a Shirley precisou desmarcar e marcar para o dia 31. Se ela não tivesse desmarcado, ela que estaria falando, eu estaria fazendo pergunta e assistindo a palestra. Mas aí, como ela desmarcou, eu falei, então deixa eu fazer isso, então eu estou aqui. Do mesmo jeito que a gente toma pequenas, médias e grandes decisões na nossa vida, né? Então, uma decisão pequenininha pode ser, falar assim, eu vou sair de casa hoje e eu vou pôr uma camiseta preta. Ou você fala assim, hoje eu vou pôr uma camiseta do Corinthians. Ou hoje eu vou pôr uma camiseta amarela. Geralmente isso não afeta em nada a sua vida. A menos que, por exemplo, você tenha escolhido pôr uma camiseta do Corinthians e cruzar com a galera da Mancha Verde na rua. E aí os caras te dão uma surra e você vai para o hospital e passa o resto da sua vida em coma. Então você percebe que cada coisinha que você faz na sua vida, ela vai tendo proporções. Então você poderia ser vários outros tipos de pessoa agora, né? Se você parar para pensar, a gente consegue viajar para o passado através da memória, dentro da quinta dimensão. Depois a gente vai entrar em sexta dimensão e etc., que é a imaginação e outras coisas. Você pode voltar no passado e falar assim, puta, e se o Robson, por exemplo, ao invés de vir para o Japão, ele decidisse ter ido para Israel? Seria uma coisa completamente diferente na vida dele. Eu tive uma época, quando eu acabei de me formar, que uma equipe de arquitetos que eu fazia parte ia para Dubai para trabalhar nos arranha-céus de lá. E eu tive a chance de ir e acabei não indo. Mas se eu tivesse ido, provavelmente não existiria teoria da conspiração, livro de cabala, podcast Mayhem, nada. Eu estaria falando árabe com uma barba desse tamanho, com umas 5 esposas, com um monte de ouro, assim, né? Seria completamente diferente a vida. E aí eu queria que cada um de vocês pensasse nisso, no segundo, nessa quinta dimensão. E aí esses pontos são importantes. Quem está na Arcano Arcanorum tem um exercício do terceiro monografia, que é o exercício do monge tibetano, que ele pede para você explorar a sua vida para tentar descobrir esses nódulos, esses pontos de importância. Então, todo mundo aqui tem alguns pontos da vida que fala assim, cara, esses pontos são cruciais e me definem como eu sou hoje. Tipo, com quem eu casei. Pô, pra vocês terem ideia, eu encontrei a Priscila porque ela escreveu reclamando que a gente tinha atrasado de mandar um livro para ela. E ela escreveu me xingando. E aí eu que respondi o e-mail e a gente começou a conversar. Imagina num momento onde ela tivesse mandado esse e-mail e tivesse caído na caixa de spam. E ela morava lá no Espírito Santo, cresceu na roça. Eu nunca ia ter encontrado com ela, não teria casado com ela. Então vocês conseguem pensar assim, e as pessoas que vocês encontram na vida de vocês também é a mesma correlação. Então vocês encontram pessoas, saem pessoas. Então, dentro do escopo da sexta dimensão, que a gente vai falar um pouquinho depois, esses pontos eles têm que acontecer. E uma vez até um cigano me falou que ele acha que livre-arbítrio não existe do ponto de vista deles, dos espíritos. Ele fala assim, o seu livre-arbítrio é igual um cachorro amarrado numa coleira, numa carroça de cigano. A carroça vai seguindo e o cachorro ele pode andar um pouquinho ali, mas ou ele anda com a carroça ou ele vai ser arrastado. Então vocês podem depois fazer esse exercício com calma, assiste de novo essa palestra, que vai ter pontos da vida de vocês que são imutáveis para o que vocês são hoje.
E se vocês não tivessem feito o que vocês fizeram ali, para o bem ou para o mal, coisas boas e coisas merdas, vocês não seriam o que vocês seriam hoje. E são coisas que, se você tivesse uma máquina do tempo e falasse, se eu mudasse tal coisa, você arriscaria ser uma pessoa diferente e perder aquilo que você conseguiu sendo você? Então, essa é uma questão legal para você pensar, né? Às vezes, tipo, o emprego A ou B, se eu tivesse ficado com fulana, se eu tivesse casado com Beltrano, se eu tivesse ido viajar para tal lugar, se eu tivesse mudado de emprego em tal lugar, isso vai criando outras versões de você, né? Então, essa é a quinta dimensão explicada. Esses somos nós aqui, e de infinitas possibilidades que você podia ter, os traçados que você colocou nos nodos te levaram para o que você é hoje. E é muito interessante depois fazer, quando você estuda astrologia e cabala, né, você perceber que essas datas específicas das decisões que você tomou tem tudo a ver com o teu mapa na época. Então, quando você faz aí a revolução solar, ou você verifica como é que está o seu mapa com o mapa do planeta e cruza, você vai ver que vai ter aí umas conjunções, tem uma parada que indica que, teoricamente, essas decisões não foram muito aleatórias, né? E elas acontecem onde elas tinham que acontecer, e é como se tudo isso tivesse conectado. Então, isso aqui já é um mindfuck gigante, né? Porque, aparentemente, você acha que você tem milhões de possibilidades daqui para frente. E realmente tem, né? Mas um anjo ou um espírito que esteja na quinta dimensão, ele já enxergou aqui, ó. Então ele já sabe que você vai estar aqui. E é uma coisa muito, muito, muito doida, esses paradoxos de máquina do tempo, etc. Porque a nossa consciência de Malkuth está aqui. Quando a gente vê o tarô, por exemplo, eu descobri que você vai vendo as possibilidades. Então, a gente tem uma possibilidade maior da vida nossa de acontecer, de chegar e fazer esse caminho aqui, ó. Pô. E aí, quando você está lendo as cartas de tarô, ele te dá essa visão, essa mensagem aqui. Aí você decide, falar, não, eu não quero fazer, eu vou fazer um negócio tudo diferente. E aí, se você tirar uma outra tirada, ele vai dar uma tirada para cá. Se eu fizer tal coisa, uma tirada para cá. E aí você vai tendo um jeito de caminhar. Por isso que eu acho bonito as palavras, né? Mapa astral, né? Um mapa. Ou tirar o tarô, ele vai te dar a probabilidade do que está acontecendo e aí te ajuda a guiar. E a tal da verdadeira vontade vai te levar para cá. Em algum momento, você vai estar junto da próxima dimensão, que é a sexta dimensão. Que aqui a coisa começa a ficar muito doida. A sexta dimensão é a terceira dimensão no cubo do tempo. Então significa que se eu sou uma minhoquinha e estou andando aqui, a Jéssica é uma outra minhoquinha que está andando aqui. E o Robson Bell é o cara que está no Japão, ele está aqui longe, na terceira dimensão. Então pode passar essa vida nossa, que vai acabar rapidinho e minusculamente aqui, no intervalo de o quê? 80, 70 anos. Então nós somos nadinhas, né, no mundo. E talvez eu nunca encontre o Robson fisicamente. A menos que, na terceira dimensão, eu viaje para o Japão para poder apertar a mão dele. Então, nesse momento, na internet, a gente está entrando num campo que é quase uma sexta dimensão virtual. Porque a gente está, ao mesmo tempo, eu olhando para a cara do Robson, para a cara da Jéssica, para a cara do Rodrigo, a gente está separado por quilômetros de distância e, ao mesmo tempo, a gente está ali no metaverso, né, dessa dimensão. Mas na terceira dimensão, a gente não se encontra. Por outro lado, se eu fizer, por exemplo, da minha esposa, ela está aqui, né? Ela teve a vida dela, começou lá, e depois a gente casou, e aqui a gente segue juntinho até a gente morrer.
e outras pessoas. Ou você encontra as pessoas, amigos que você encontra e separa e tal, você vai tendo módulos no tempo e pontos onde você se junta na terceira dimensão. Por conta das nossas decisões na quinta dimensão. Então, outro jeito doido de fazer isso é assim: se eu tenho meu plano aqui da minha quinta dimensão, e, por exemplo, vou tentar desenhar aqui bonitão. Aqui. Um outro plano de uma outra pessoa aqui, ela vai tomar decisões e eu vou tomar minhas decisões. E a gente pode se encontrar. Então, toda vez que a gente encontra uma pessoa, fisicamente, antigamente, né? Tem que lembrar que esse estudo que eu estou falando é de uma época que não tinha internet. Então, eles só consideravam que você, para falar com Einstein, você tinha que ir até a Alemanha e falar com Einstein, né? A internet deu um jeito nessa quinta dimensão e trouxe isso para todo o tempo agora, que é muito bacana, né? Então, pessoas que, teoricamente, você jamais iria encontrar, no mundo virtual, a gente conseguiu expandir a terceira dimensão para uma dimensão virtual. E aí você está conversando. Pode falar, Robson. Cara, eu não consigo deixar de olhar isso que você está dizendo e pensar no poder das palavras, no poder dos vídeos, livros, essas mídias, mesmo as mais antigas que nós temos, no como elas viajam na sexta dimensão e trazem, por exemplo, como isso tudo é mágico. Por exemplo, o fato de, por exemplo, eu falar algum conhecimento ou escrever algum conhecimento, a pessoa lê aquilo traz de mim para aquela pessoa aquele conhecimento e viaja no tempo e traz toda essa questão de uma nova ideia que não existia antes da pessoa ler aquilo e traz toda essa ideia. Exatamente. Na sexta dimensão, a gente pode ter, por exemplo, o Shakespeare, que estava aqui. Ele nasceu, escreveu um monte de livros e morreu aqui, 400 anos atrás. Mas aí, quando você produz alguma coisa em Malkuth, o livro do Shakespeare ficou aqui. E aí você tem cópias físicas dele, infinitas cópias, mini cópias circulando. Quando esse trabalho que eu estudei foi feito, não existia internet. Então, o único jeito de eu ter acesso ao Shakespeare era se uma cópia física do Shakespeare sobrevivesse ao tempo, atravessasse aqui e cruzasse a minha vida. E nota que louco, porque isso aqui pode ter cruzado a minha vida várias vezes. Só que se eu peguei um livro do Shakespeare com 12 anos de idade, eu vou entender uma coisa, porque a minha quinta dimensão está limitada. E se eu pegar esse mesmo livro depois com 30 anos de idade, eu vou ter uma outra percepção. Então, o formato desse livro da sexta dimensão, quando ele intercepta a minha quinta dimensão, no ponto de vista de informações, a gente vai aproveitar de uma certa maneira. Não tem vários e vários livros que vocês leem uma vez e vocês não entendem porra nenhuma, aí depois passa 2, 3 anos, você lê o mesmo livro e aí é outro livro. Daí, quando você faz aquela comparação tosca de... o livro é igual a Planolândia, a terceira dimensão interagindo com a segunda dimensão. Você está tendo um objeto da sexta dimensão interagindo com você na quinta dimensão e causando um efeito na sua vida. E, de repente, vai ter um livro que você leu quando era criança, não entendeu nada, leu quando você tinha 25 anos e decidiu mudar de emprego por causa do livro. Então, a parada é que esse livro, na formato de sexta dimensão, ele mudou de forma e ele interceptou a tua quinta dimensão, que fez você, de repente, ler um livro da China e se mudou para a China. Então, ele tirou você da terceira dimensão. Pode falar, Paulo. Eu queria comentar que isso que você está trazendo, né, me remeteu muito a um problema que foi muito debatido, e de certa forma ainda é um pouco debatido dentro da filosofia, que é o problema da mudança. Né? Porque a mudança, para ela acontecer, algo tem que mudar, mas algo tem que permanecer o mesmo. Né? E quando a gente pensa do ponto de vista única e exclusivamente físico, vamos botar físico entre aspas, né? A mudança ela não existe. Você tem troca de pontos dentro dessa história. Mas quando a gente entende
vou utilizar a expressão metafísica, que é mais fácil das pessoas conhecerem, mas acaba não sendo metafísico, né? Dentro da metafísica, a gente entende que existe algo que permanece o mesmo, que está além desses pontos que a gente consegue ver, e todos esses pontos são pontos completamente distintos, por mais que eles se parecem, mas eles acabam sendo o mesmo porque eles estão conectados com algo em cima, né? E é justamente esses pontos que você comentou que traz essa percepção de mudança, que é quando você sobe para aquilo que permanece o mesmo e desce se manifestando de uma maneira diferente em função daquela experiência. Exatamente. Isso aí a gente chama de Da'at, né? Que depende do teu abismo, né? O Crowley coloca. Então, na árvore a gente estaria subindo. Então, essas dimensões elas têm esse paralelo da Cabala. Então, se eu estou subindo, eu estou me deslocando na minha própria árvore, né? E outra, vamos supor, vamos trabalhar com os aspectos de grau, por exemplo. Se você está na Aston Argentum, por exemplo, ou na Golden Dawn e tal, pressupõe-se que conforme você está avançando, você vai ficando melhor. Isso que o Paulo falou agora. Mas do mesmo jeito, conforme você vai subindo na árvore, para chegar na tua verdadeira vontade, você produz material. Então é correto dizer que ao longo da sua vida, o cara vai produzir vários materiais, né? Isso vai ficar super, hiper intrínseco. Você imaginar que eu tenho 3.000 e poucos textos do Teoria da Conspiração, cada texto foi lido por, sei lá, 5.000 pessoas, imagina quanto de material e de modificação que isso não fez. E esses textos vão permear esses outros planos ao longo da vida desses caras nesses anos, né? Então, o texto que você lê hoje é um texto diferente. O simples fato de você ler o mesmo texto na revista de Hermetismo, que está num outro formato, ele já vai entrar no teu cérebro diferente. E ele vai causar uma mudança diferente, né? E aqui também a gente está falando de coisas pequenas, né? Porque a minha vida de minhoquinha comparada com o mundo, ela vai englobar lá, sei lá, 80 anos, né? A gente tem o quê? 40 mil anos, né? Quando a gente está falando de Rockmar, que é a sexta dimensão real, né? Você fala, quem é a vida de Marcelo Del Débio, que é uma gota de água na humanidade inteira, tem 7 bilhões de gotas, 8 bilhões, né? 8 bilhões de gotas. Hoje, cada gota está interagindo aqui no meio, né? No planeta inteiro, né? Fazendo coisas e andando e produzindo e mandando coisa e fazendo vídeo do YouTube e interagindo, né? Essa janela que está deixando a gente louco, de janelas que você abre e enxerga uma coisa, um TikTok da vida, onde você cruza uma janela dessas da sexta dimensão a cada 15 segundos. Né? Você abriu um vídeo, tem um cara da China falando uma micagem. Você abriu outro vídeo, tem um cara dos Estados Unidos dando um salto mortal. Você abriu outro vídeo, tem um cara da Coreia fazendo um sorvete. Você abriu outro vídeo, então... Você não chegar naquele multiverso da loucura, né, do Doutor Estranho, é muito pouco, cara. E eu gosto aqui de um outro seriado que chama Rick e Morty, que também trabalha muito com essa ideia. Porque aqui a gente vai entrar no seguinte. Se na quinta dimensão eu faço perguntas do tipo, e se eu fosse um advogado em vez de um arquiteto? Na sexta dimensão, como a gente está num cubo, eu posso fazer perguntas do tipo, e se meu pai nunca tivesse encontrado com a minha mãe? Porque eu estou preso aqui, nesse plano no qual meu pai encontrou com a minha mãe. Mas se ele nunca tivesse encontrado com a minha mãe, ou se ele tivesse casado 3 anos depois, ia ter um outro Del Débio do multiverso, que teria, em vez de 48 anos, teria 45. E a minha vida seria muito diferente. Se o meu pai tivesse, sei lá, servido o exército, ficado 10 anos no exército, conhecido minha mãe 10 anos depois, eu teria 38 em vez de 48. E eu teria sido criado com um universo completamente diferente do meu. E quando eu falo meu, traz para vocês, né? Na vida de vocês.
Se sua mãe tivesse casado com outro cara, e não o seu pai, você teria uma outra família, sua vida ia ser completamente diferente. Então você sai do cubo ali direto. Por isso que esse cubo é um negócio infinito, né? A gente brinca na geometria, né? Quando o professor falava assim, uma linha são infinitos pontos. Aí a gente é burro pra caralho e fala assim, cara, o que é infinitos pontos? Você não sabe, né? A gente vive num mundo e mesmo com pixels eles são limitados. Mas quando a gente está falando aí de sexta dimensão, a gente está falando de infinitos pontos. O Guardião fez uma pergunta maravilhosa. Se você fosse diferente, seria você? Seria outra pessoa? Eu chego mais a fundo na sexta dimensão. Uma vez o Exu me perguntou, ele falou assim, se fosse um espermatozoide X e não um Y que tivesse fecundado ali em 1 segundo da sua existência, você seria uma mulher e não um homem. Ou um homem e não uma mulher. E a sua vida seria completamente diferente. Então a gente está muito acostumado a achar que tudo é seguro em Malkuth e tal, mas é como a Alan Moore falou, cara, a gente é a espuminha que sobra da onda a hora que a onda volta. E a sexta dimensão é o mar. Só que para a gente navegar na sexta dimensão, a gente usa uma coisa chamada imaginação. Então o único jeito de você acessar essas coisas é você imaginando, é você parar e fazer uma pergunta para você, falar assim, e se? E aí você pode pôr coisas cabulosas e viajar recônquitos da sua alma que você nem sabia que existe, né? De repente nas terapias, né, a galera pergunta, e se você fizesse isso, né? Você é um cara todo zoado. Você já parou para pensar que se você não tivesse a sua família assim, assim, assado, você seria uma pessoa normal e você ia falar, tal. Então a gente trabalha aí muito em terapia, os escritores trabalham nesses processos. Ele fala assim, e se a Alemanha, os nazistas tivessem ganho a Segunda Guerra? Você tem que fazer uma viagem mental absurda para imaginar e pesquisar, porque os livros de história eles só trazem um plano, que é um plano. Embora hoje eu ache engraçado que com a internet você pode criar narrativas, né? Então você cria planos paralelos completamente irreais que vão cruzar aqui, que não são a realidade de Malkuth. E de repente você está traçando toda a tua vida baseada em um monte de história mentirosa, né? Então a gente entra num paradoxo muito louco. A sexta dimensão é um bagulho que... Hoje eu não vou explicar nada, eu só vou pirar a cabeção de vocês. Né? Por isso que a sexta dimensão é o Rockmar. É aquele limite entre Rockmar e Binah. É o tudo que pode ser criado. Né? E aí a gente faz esse exercício. Né? A gente bebe no exercício cabalístico, entra em meditação, entra em Yesod e consegue navegar nessa sexta dimensão. Para quê? Para a gente se conhecer. Você já fez um exercício honesto de pensar assim, cara, e se eu fosse do outro sexo? Como seria a minha vida? Levando em consideração tudo que você passou. Né? Se eu fosse mulher, eu teria namorados. Como seria o meu namorado? Eu não tenho a menor ideia. É um negócio assim que você tem que ficar imaginando. As pessoas que estão em volta. Tem algum amigo que você gostava? Ou se você mudasse de país, né? Você fala assim, aquela viagem, quando meus pais separaram, o meu pai foi viajar para a China, minha mãe ficou na Turquia. Se eu tivesse ficado com meu pai, em vez de ficar com a minha mãe, eu teria ido para outro país, eu teria uma outra vida, né? E aí tudo que você pode fazer é ficar imaginando. Só que aí acontece uma coisa interessante. Quando vocês fazem esse exercício de imaginação, vocês vão ver que vocês não conseguem se desviar muito da tua base fixa, porque você consegue imaginar algumas coisas, mas você não vai conseguir viajar muito longe da tua lógica, né? Porque você não sabe quantas pessoas seu pai ficou, quantas pessoas sua mãe ficou, porque eles eram apaixonados de verdade. Você não tem como chegar nessas coisas. Então você preenche esse vácuo com a sua massinha, né? Mas os verdadeiros grandes escritores, eles conseguem ir longe. E aí tem uma coisa bacana na Cabala que ela fala que, na verdade, Deus já criou tudo. Né? E se eu tenho uma caneta na minha mão,
é porque algum dia na sexta dimensão alguém enxergou um lápis e falou assim, eu posso usar esse lápis para escrever. Alguém enxergou que dava para pôr tinta nesse lápis, dava para transformar esse negócio num produto, alguém criou uma fábrica, pessoas cujas minhoquinhas ficaram trabalhando de escravos nessa fábrica, construíram essa caneta, e essa caneta veio parar na sua mão. Então, para você materializar alguma coisa em Malkuth, você tem que descer lá na sexta dimensão, onde as coisas não existem, ou elas existem apenas numa teoria, e trazer isso até ela se manifestar. Cada livro que você escreve é isso, né? Tipo, pega lá o livro do Edu, Ensaio sobre Voodoo e tarará. Para esse livro estar materializado, olha o passeio da sexta dimensão que foi, cabalisticamente falando. O Edu, ele foi iniciado junto comigo. Mas eu sou preguiçoso, eu não faço os trabalhos, todas essas coisas. O Edu é dedicadíssimo, ele foi na OTO, ele estudou, ele foi para lá. Então, ele adquiriu zilhões de conhecimentos do quê? Ele estava presente nesses rituais quando esses espíritos chegaram. Falaram coisas para ele anotou coisas, ele pesquisou, e aí ele compilou essas paradas, fez esse livro, que depois foi para um outro financiamento. Né? Então, percebe como a sexta dimensão é um fluido de fios interconectados. Né? Esse é que vai fritar mesmo. Né? O Guardião falando assim, que vai fritar somente se eu tivesse dito do vaso, você teria virado e derrubado ele, né, da Matrix. Matrix bebeu muito dessa ideia. E eu acho que é isso. Eu acho que daria para ficar falando um dia inteiro só disso aqui. A gente não ia chegar no final, porque ele é muito louco. A viagem da sexta dimensão é você sentar igual o Doutor Estranho, né? E você ficar imaginando e vendo o fio e falando assim, eu estaria imaginando coisas simples, tipo, meus amigos foram viajar esse final de semana. Se eu tivesse ido junto, o que aconteceria? Aí você pode pegar umas fotos deles e se colocar mentalmente lá. E aí você vai treinar. Né? A galera da magia do caos séria, né? Chamava isso de psiconauta. Fala, Thales. Eu ia fazer um comentário, aquela pessoa que já chega atrasada comentando. Mas é que você falou de um ponto que eu achei muito interessante, que me lembrou um trecho que o Leonardo Mindinov coloca no livro dele, do Andar do Bêbado, de que durante um bom tempo a aleatoriedade ela foi vista como um pecado, porque se Deus sabe tudo, como é que algo é aleatório? Então, na verdade, não é porque poderia... A aleatoriedade não existe o jogo de azar, dados, dominó, tudo seria mentira. E aí uma das versões que, na verdade, tinha... Que lembra até algum exemplo, que eu não lembro se foi você ou se foi o Belhac que falou aqui um tempo atrás, ou talvez o Paulo, agora eu não lembro, do livre-arbítrio, né, que era o cachorro amarrado na... Então, porque aí tinha uma explicação até de um outro rabino cabalista que ele falava que, na verdade, é porque o milagre, na verdade, a exceção à aleatoriedade, ela existe sim, só que é porque Deus já escreveu lá atrás e você não sabe. Mas está tudo escrito, só que ele não coloca todos os detalhes do que vai acontecer, mas tem uns detalhezinhos lá que ficam de fora. Exatamente. E a gente tem que ver que é a nossa percepção também, né? Porque aqui a gente está falando, eu estou falando da quinta dimensão, mas a gente enxerga o mundo na nossa quarta dimensão, né? E às vezes você encontra pessoas ou coisas ou fatos e tudo que a gente tem de percepção do mundo é um achatamento da sexta dimensão na sua quinta dimensão. E você só enxerga o que passar por você. Então você tem que achatar. Então, o que eu estou vendo, por exemplo, do Paulo, do André, do Robson, é uma imagem. É o que nós todos estamos vendo. Porque é o que a gente enxerga. De novo, eu vou lá para o Planolândia. A gente enxerga aqui num fixo. Agora eu vou brincar, vou sacanear. Já imagina que a gente olha o Robson e fala assim, Robson deve ser uma gente boa, né? Aí o Robson desliga a câmera e ele é o famoso serial killer Chen Chai-Choi, que já matou 70 japoneses e ninguém nunca pegou. Ele tem, tipo, no armário dele 60 crânios. A gente nunca vai saber porque
essa vida dele está aqui, ó. A gente só está enxergando a projeção do que a gente enxerga. Por isso que as pessoas que a gente encontra na nossa vida, a gente vê só o que a gente quer ver, na verdade, né? E isso aí também dá margem para falar um monte de coisa, né? Às vezes a gente encontra, sei lá, uma pessoa super legal que vai ser produtora de marketing lá no espelho e tal, e aí você descobre que a pessoa é uma filha da puta gigante e você só via uma face dela. E aí depois, na hora que você descobre, que você vai vendo outras partes dessa interação, você descobre como a pessoa é de verdade. Então, ao longo da nossa vida, a gente vai vendo apenas pedaços de minhoquinha intercalado com pedaços de minhoquinha. É uma visão muito pouca. Malkuth é uma visão muito, muito, muito porca, né? Fala, Paulo. Só fazendo um comentário em cima do que o Tales disse, né? No próprio Andar do Bêbado, né? A ideia da probabilidade existir do ponto de vista matemático é porque a gente não tem a capacidade de prever todas as variáveis que são aplicadas ali dentro, né? Mas se a gente consegue transpassar esse plano no qual a gente está, a gente consegue ter essa percepção e ver que, embora existam muitas possibilidades, elas já foram traçadas, de fato, por esse Deus que, né, essa energia maior, que já escreveu a linha, de fato. Tem um seriado chamado Devs, que o cara programa um computador hiper, super, super, duper, que ele calcularia isso. E aí você, olhando para esse computador, ele conseguiria ver qualquer coisa. Seria praticamente um registro acástico virtual de probabilidades. Fala, a resposta era 42? 42 é o final, a hora que se compacta tudo. Marcelo, uma curiosidade. Você diria, por exemplo, que os espíritos com os quais a gente trabalha, nas religiões de matriz afro, por exemplo, Exus, outros espíritos, que eles estariam meio que... tem a consciência deles estar atrelado a alguma dessas outras dimensões? Qual seria? Então, aí eu vi relatos de vários tipos de entidades diferentes. Então, você tem aquele que está só no plano astral, que na verdade ele está na terceira dimensão dele, só não é material, né? Ele estaria em Yesod. Aí tem alguns que estão separados e eles enxergam para frente e para trás, aqueles que fazem vidência. Tem os caras que já chegam assim, o cara fala um negócio, e aí, 10 anos depois acontece exatamente o que o cara falou, ele sabia exatamente. Tá? Então tem algumas entidades que trafegam fora, né? Eu já perguntei, cansei, acho que é uma das coisas que mais me motiva a pesquisar o ocultismo, é isso daí. E um caso que eu acho que eu nunca contei, que foi... teve uma época que você sempre vira e fala assim, será que eu tô louco? Será que os caras incorporam ou esses caras tão malucos e tal, né? E eu dava curso, e a gente estava fazendo um curso com a galera na Bahia. E a gente falou, porra, vamos num terreiro e tal. E ninguém conhecia nenhum terreiro lá. E aí um cara ligou pro primo, o primo falou que tinha um amigo que tinha um terreiro que tinha não sei aonde. A gente viajou 45 minutos de carro para chegar lá no terreiro. Quando a gente chegou no terreiro, o cara que era o Exu, o chefão maioral lá da coisa, falou que queria falar comigo. Aí eu fui falar com a entidade e ela virou para mim e falou assim, você tá aqui, mas é porque você não tá me reconhecendo, mas a gente já conversou antes. Só que eu estava incorporado num outro cara. E aí ele descreveu como eu estava, o que a gente conversou, o que ele me mandou eu fazer, e eu não fiz, e aí ele falou que eu não fiz. E aí ele falou, cara, é muita coisa para ser um truque combinado de circo para me enganar, cara, é muita, muita doideira essa porra. Eu falei, cara, como é que vocês fazem isso? Ele falou assim, o fato de você estar conversando comigo aqui agora, porque eu quis, para te mostrar que dá para mexer, a gente mexe nessas coisas do lado de cá. Eu falei, mas como que vocês fazem isso? Ele falou assim, eu não consigo te explicar, mas do lado de cá é fácil. Então eu acho que a gente não tem capacidade, a gente fica brincando e punhetando em cima disso aqui, mas é igual um monte de cego discutindo uma camisa azul xadrez azul e amarela. Entendeu, cara? A gente não tem capacidade. Aí um cego vai falar, eu acho que é maior, o meu dedo aqui tem uma costura aqui e tal. E aí o outro cego fala, o que é azul? E aí o outro cara passa a mão, não vê nada. Então cada um dá um palpite. Mas se a gente enxergasse, ia ser muito óbvio que é uma camisa xadrez azul e amarela. Né? Fala, Frater. Marcelo, aqui em Malkuth, terceira dimensão, fica muito claro
para nós que existem duas leis básicas. Dentre várias leis, duas são destacadas, que é a lei do livre-arbítrio e a lei do destino, né? Para nós fica bem claro aqui. Porém, se nós utilizarmos os conceitos que você nos ensinou acerca da sexta dimensão, e vamos supor que esse destino pudesse ser definido como todas as possibilidades que dentro da mente pensante, utilizando a linguagem do Caibalion, já foram traçadas, né, como se fosse a teoria dos jogos, que você toma um caminho, daí vai abrir 2, 4, 8, 16, 32 e assim por diante, até onde existiria o livre-arbítrio na sexta dimensão. Ou, compreende o que eu quero dizer? Ou seja, se os caminhos já estão traçados, vamos utilizar a linguagem, a lei do destino, até onde existiria a lei do livre-arbítrio na sexta dimensão? Ele vai depender das outras, né? Você tem que ver que é um cubo. Porque eu posso ter um livre-arbítrio de fazer alguma coisa, mas, de repente, a outra pessoa que eu estou fazendo essa coisa também tem um outro livre-arbítrio. Tipo, sei lá, tem dois namorados, eles estão discutindo. Aí um deles a mulher pode virar e dar um tapa na cara do cara. Aí o cara tem o livre-arbítrio, ele pode, sei lá, devolver um soco na cara da mulher e eles irem para a polícia. Ou aí a mulher pode dar um tiro. Então, cada um tem um livre-arbítrio que vai interferir. E esses cubos vão tá se manifestando nessa linha. E, no final das contas, o que vai acontecer? A gente só vai ver o relatório da briga dos caras na delegacia. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, né? Por isso que é aquela beleza de advogado. Cada um fala alguma coisa, você tem que vender tua narrativa ali. Marcelo, só complementando, mas se essas possibilidades, que é o destino, já estavam traçadas, até onde existe o poder de escolha na sexta dimensão? Eu já vi médium discutindo muito isso, eu já vi entidade que fala que não tem, cara, seu poder de escolha é antes de encarnar. Mais de um já falou assim, que quando você está encarnando aqui, isso que a gente está fazendo é um filme. E eles já sabem exatamente como cada um de nós vai morrer, tudo que está acontecendo. A gente só tem a consciência de achar que a gente está tomando decisões com livre-arbítrio, e não tem livre-arbítrio. Então, ele fala assim, segue o destino mesmo. Né? E uma outra coisa bacana que também eu ia falar, eu fiz esse desenho e agora eu esqueci, você fez a pergunta. Mas é que você pode falar, Paulo. Não, é só completar que nessa linha o Calvino, né, que estava certo, né? Então a predestinação está aí. A predestinação está aí, ela vai acontecer de qualquer jeito. A gente tem aquela ideia de que eu tenho muitas possibilidades. Mas você repara que a gente fazendo magia, a gente trabalha nisso. Eu lembrei o que era. Lembra quando a gente fala, vou falar até o segredo do Caibalion, que é o mais fácil. Você fala assim, eu estou na faculdade, eu quero o emprego. E aí qual é o exercício? Você tem que visualizar o que você quer. Ancorar, aí você faz um ritual, aí a sua mente tem que ver você, ou aquele exemplo besta lá que fala assim que você quer um carro, né? Aí você tem que se imaginar dirigindo o carro, se imaginar um monte de coisa, bibibibi. E aí, o que você faria? Essa linha imaginária, que é o arco, que na Cabala é justamente Zadi, né? É impressão minha ou estamos falando de patchworking aqui de uma maneira um tanto quanto velada? É o patchworking sério. Você vai fazer a visualização em Êxode. Aí você vai jogar a tua vontade para lá. E aí você vai ter meio que um mapa do que você tem que fazer. Você fala assim, eu quero me formar no final do ano. Aí você fala, dá para fazer? Eu tenho X, Y, Z matérias que eu tenho que passar. Para passar essas matérias X, Y, Z, eu tenho que fazer A, B, C e D. Dá para fazer, mas exige um esforço. Tudo na magia exige um esforço. Mas se você seguir traçar planos, você chega em Êxodo. Mas você não precisa ser um mago fazendo um ritual para isso. Um ateu vai virar e falar, se eu fizer um bom planejamento, eu também consigo. Né? Então, a gente vai estar trabalhando nessa ideia. Para frente é planejamento, ou seja, recede. Na qual você já projeta tudo que você quer. E o custo disso daqui, esforço, gevurá.
Não adianta nada eu virar e falar assim, dá para eu me formar no fim do ano. E aí você fica matando aula e sendo vagabundo e aí se fudeu. Então não adiantou nada você fazer o planejamento. O Tiferet não vai acontecer. Esse é você, Tiferet, tentando chegar no teu destino. Planejamento e esforço. Fala, Paulo. Eu ia comentar em cima do que o Frater Belhar comentou também, e estavam conversando aqui no chat sobre a questão do livre-arbítrio, né? A gente pode pensar que o livre-arbítrio ele existe, ele só não é real, né? Porque a existência é um atributo da realidade, a realidade é aquilo que é. O livre-arbítrio é aquilo que projeta, vamos botar projeta entre aspas, projeta da realidade, manifesta-se no plano, no plano de Malkuth, mas ele é ilusório, ele não é real de verdade. O livre-arbítrio está atrelado ao tempo, cara. Se eu virar e falar assim, sei lá, Shakespeare teve livre-arbítrio? Hoje, no passado, não. Eu sei que ele nasceu, cresceu, escreveu os livros e morreu. A vida dele é um fio. Se eu, do futuro, olhar para trás, eu vou falar, ninguém no passado teve livre-arbítrio. Porque todos eles escreveram e tal. E se a gente pegasse uma máquina do tempo e for 20 anos para o futuro e olhar para a gente agora, a gente vai saber onde a gente vai estar. E a gente vai virar para trás e falar, você não tinha opção, você teve o seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um produto do tempo. Você acha que você tem livre-arbítrio porque você não enxerga o tempo no futuro. Rodrigo. A questão que eu ia fazer é sobre a verdadeira vontade. A pessoa que já chegou na verdadeira vontade, quanto de livre-arbítrio ela teria? Porque ela só vai ter uma escolha. Ela não tem escolha, ela está no flow, né? Lembra ela só vai seguir. Aquele capítulo do Prometeia, que o cara logo no comecinho, que ele está salvando a filha, e aí os inquisidores chegam e falam, a gente vai matar você. E aí ele começa a falar as frases que os caras falam, e aí eles matam ele e ele está nem aí. Eu acho que chega num determinado momento que se você entrar mesmo no flow do Tiferet, você segue o teu círculo, você para de se preocupar, não tem mais escolha, né? Tipo, se você nasceu com o dom da música e você toca vários instrumentos e você tem isso, e você precisa fazer uma faculdade, cara, se você tiver na sua verdadeira vontade, você vai fazer faculdade de música. Você jamais vai imaginar em ser veterinário, ser arquiteto. Você não tem a escolha. Quanto mais próximo da verdadeira vontade você está, menos escolhas você faz, porque é óbvio que você tem que fazer o que você tem que fazer. O mais próximo dessa linha você está. A linha que eu diria é essa aqui, né? Aqui não teria essas várias linhas, teria só uma linha. E é uma linha, o resto você não tem escolha, porque as outras escolhas não te interessam mais. Fala, Jéssica. Eu estava pensando aqui. O Natanael falou: torrei todos os tem a 7ª, 8ª, 9ª e 10ª. Não quero nem ver como vai ser o resto. Eu estava pensando aqui que eu trabalhei bastante tempo como designer de jogo, né, de videogame. E quando você pensa em criar roteiro, nessa questão de escolhas, que é essa simulação, né, pequena simulação da questão da vivência do livre-arbítrio, a gente faz uma coisa que chama narrativa de árvore, né? Então você tem um cluster aqui, e daí você tem um mundo aberto dentro dessa área, onde você pode tomar certas escolhas, mas para você desbloquear a próxima parte daquele mundo, você vai ter que necessariamente, todos esses ramos vão vir no nódulo aqui. Então, eu acho que às vezes quando eu penso no livre-arbítrio, eu penso um pouco sobre isso, sobre como eu acho que tem talvez certos momentos que para desbloquear partes da sua vida você não vai ter outra escolha, só é para aquele caminho que você passa. Mas em outros, tem um sandbox menor ali, que naquela área você tem como brincar um pouco, você tem como chegar de várias formas naquele nódulo da sua vida que você vai ter que passar, sabe? Então, às vezes, é uma analogia que me ajuda a pensar sobre isso, assim, essa coisa do videogame. Ela faz muito, muito sentido mesmo. Eu acho que ela tem muito de verdade desse simulacro que a gente está vivendo aqui. Porque Malkuth é ilusão, né? Os caras nem chamam de Maia à toa, né? Thales? Não, acho que até nessa linha daquele diagrama que você colocou, tem uma teoria, eu não sei o quão recente ela é, na verdade, acho que ela é um tanto... Aquele física teórica, então, obviamente, ninguém tem como provar ainda se aquele troço está certo ou não. Mas é sobre o que seria o anti-universo.
Então, você tem uma daquelas teorias que é a utilização de matéria negra, né, da matéria escura, que ninguém conseguiu ainda provar que ela existe, mas que serviria para explicar o modelo que a gente tem. E uma outra que foi formulada seria do anti-universo, que da mesma maneira como você teve no Big Bang, da onde você sai aquela linha do tempo, da onde o universo vai se afastando, você tem um outro inversamente igual que acontece só que para o outro lado. E aí na outra linha do tempo. Então, o Marcelo, que existe nesse universo, também tem uma réplica nesse anti-universo. E em alguns momentos, o Marcelo desse universo, ele vai jurar que ele está no tempo certo, e o outro também. E em alguns momentos, a ação que o Marcelo desse universo vai tomar, ele está falando que ele está tomando, mas é o outro Marcelo que tomou. Mas é porque os dois Marcelos têm que seguir numa linha em pares. Eu vou jogar, eu achei aqui o link dessa matéria, dessa teoria, eu vou jogar aqui uma matéria da BBC, que eu acho que pode ser até legal, que eu acho que também ajuda a dar mais ainda no nó nesse assunto. E é interessante que até o diagrama que eles apresentam na reportagem é um diagrama até parecido desse. Você tem duas realidades que elas são simultaneamente opostas, mas ao mesmo tempo elas são complementares e desassociáveis. Você não consegue tirar uma da outra e falar uma da outra. E aí, puxando a sardinha aí, sempre que eu tenho que colocar alguma coisa de gnóstico no meio, lembra até um pouco dos antigos gnósticos que eles falavam das exígias, né? Que eram pares que você não consegue desassociar uns dos outros, um do outro daquele meio, que isso formaria aquela totalidade divina. É bem por aí. E fora que esse aleatório também, você vira e fala assim, poxa, os nodos, né, que a Jéssica mencionou. Ele pode ter uma coisa tão de aleatório. Eu pensei num negócio doido assim. Imagina que fala assim: eu vou dar um cagão agora. Eu quero ler um livro. Eu tenho na minha biblioteca 3.000 livros. Eu tenho 3.000 escolhas que eu poderia pegar aleatoriamente. Sei lá, se tivesse catalogados todos, eu aperto o computador vai gerar e vai falar assim: hoje você vai ler esse livro aqui, O Império do Politicamente Correto. Então eu vou lá apoiando esse livro da Pri, eu não li ele ainda. Eu leio e vamos supor que isso aqui mude minha vida. Ou ele decidiu que eu vou ler Os Ocultos do Carl Wilson. E de repente o que está neste livro vai mudar minha vida. Então é uma coisa que assim para a gente parece uma coisa muito aleatória, mas de repente ela 10 anos no futuro, eu vou olhar para trás e falar: se você não tivesse lido este livro, você não estaria aqui agora. É uns detalhes idiotas, tipo, cara, quase que a gente não faz esse podcast. Por exemplo, a hora que um cara virou e falou: não, tem que fazer. A Jéssica lembra que a gente comprou aquela máquina e tinha que juntava com o Grola, ia juntar aqui em casa e falou: vamos gravar podcast no Zoom. No Zoom, eu falei: vai se fuder, eu não vou fazer isso. Imagina se eu falar assim: não vou fazer isso. Cara, a gente ia perder o quê? 600 horas de uns caras muito foda passando uma informação muito boa para milhares de pessoas, porque eu estava com dor de barriga na hora e falei: não vou gravar. É umas coisas muito doidas, assim, que às vezes você move uma quantidade gigante de massa da sexta dimensão com pequenas decisões da tua vida. Mas aí, Marcelo, até nessa linha que você deu do exemplo, aí, por exemplo, o exemplo da tua biblioteca, você pode ter uma biblioteca imensa, mas você pode cair no paradoxo do aniversário, porque você não vai estar sempre pegando um livro diferente nessa biblioteca gigantesca. Você pode estar, em vários momentos que você for lá, que você quiser ir no banheiro, quiser ter um livro para te fazer companhia, você pode ir sempre na mesma área da biblioteca, você vai estar sempre repetindo os mesmos volumes. A menos que você cadastre todos e aperte um botão no computador e ele sorteia aleatoriamente true. Mais ou menos. Não seria aleatório, de acordo com seria Deus, aleatório. Não seria aleatório. Seria o livro que eu estaria precisando ler naquele momento. E aí você como isso tudo me lembra o botão "estou com sorte hoje" do Morte Súbita. Não, é que o Ulisses não está aqui hoje. Mesmo, né? Que é isso. O tarô, você abre ali e ele vai te falar o que você precisa escutar, não o que você quer escutar. É porque o Ulisses não está aqui hoje, mas até mesmo a função, até mesmo para você ter um número verdadeiramente aleatório no seu computador, não é simplesmente assim. Para quem entende programação, tem lá uma função de random que ela não é totalmente 100% aleatória. Ela acaba sendo viciada. Então você não consegue... Ela é conectada com o quê? Com o tempo, né?
Até mesmo porque você tem a frequência do teu processador que ele está se baseando em alguma coisa aqui. Então, você mesmo o teu universo digital, ele tem uma base analógica. E aí, por isso, você acaba que para você ter uma função verdadeiramente aleatória, não é tão simples assim. De qualquer jeito, é ancorado no tempo. Eu encontrei um cara esses dias que ele carrega aquele iToken do Itaú e ele usa como oráculo. Porque quando você aperta o botão, cada minuto ele dá um número diferente. É o xamanismo urbano, a sincronicidade do Jung e tal. A gente está tudo passeando aqui. Não é isso, galera. Então, quebrou a paciência. Então, agora vamos para a 7ª dimensão, né? E quando você começa a fazer perguntas, né? Tipo, e se? E você começa a sair, né? E se esse cara não existisse aqui, né? E se esse cara não tivesse nascido? Tudo isso aqui acabou a linhagem. E aí você vai viajar num mundo que é completamente diferente. Se você voltar muito para o passado, você pode fazer perguntas tipo, e se o meteoro não tivesse matado os dinossauros? E aí você pode fazer perguntas até mais longas de todas. Assim, e se o que aconteceria num planeta muito distante, numa galáxia muito distante? E aí você vai fazendo perguntas, mas todas elas estão presas num ponto da 6ª dimensão, que é o fato de que a gente está trabalhando num universo contido da 6ª dimensão, que é o universo na qual as regras da física funcionam do jeito que elas funcionam. Então, pode ter um planeta muito distante, numa regra muito distante e tal, mas a física funciona do mesmo jeito em todos os pontos. A menos que os caras descubram que a gravidade vai funcionar de jeitos diferentes, em pontos diferentes desse universo, mas até então, a 6ª dimensão é um ponto. A singularidade mostra isso. Né? Os pontos de singularidade é onde a física funciona de um jeito que a gente não conhece. Exatamente. Isso é o quê? Uma brecha para a 7ª dimensão, que são os universos na qual as singularidades funcionam diferentemente. Então, nesse universo, a gravidade é um pouco diferente. Nesse universo, a força interatômica é um pouco diferente, portanto, existem materiais diferentes, portanto, a realidade é completamente diferente, portanto, até o jeito de pensar e o que a gente chama de informação é diferente. Então, pela essa regra, no Ein-Sof, Ein-Sofal e tal, nós, como seres humanos, não conseguimos nem imaginar esses mundos, porque eles seguem regras da qual a gente não tem material para extrapolar. Então, por isso que a 6ª dimensão, Rockmar é o limite ali na árvore. Keter é aquela bolinha, Keter é isso aqui. É isso aqui. Keter tem não sei quantos bilhões de anos-luz de distância, né, mas é um ponto. E aí você tem infinitos outros universos, e aí a coisa fica tudo louca. Daqui para cima é só coisas teóricas que faziam o Einstein, os caras babar e ficar doidão. Deixa eu fazer a pergunta do Ivan aqui. Alguém lê para mim a pergunta deles? Fala, Frater. Marcelo, se nós levarmos em consideração duas leis herméticas pelo princípio da correspondência, a lei da correspondência, e pela lei da polaridade, assim como existe no esoterismo a ideia de registros acásticos, que seriam a gravação, enfim, a documentação de tudo o que aconteceu desde a criação, a emanação do ponto dentro do círculo, poderia haver, pelo princípio da correspondência e da polaridade, algum registro de eventos futuros. Ou seja, tudo já estaria, teoricamente, traçado. Nós viveríamos, então, numa realidade simulada, numa ilusão. E esses seres interdimensionais, vamos dar um exemplo de um arcanjo Miguel, como ele não está preso ao espaço e ao tempo, e ele trafega interdimensionalmente, ele poderia, com certeza, manipular a realidade e evitar, por exemplo, um grande evento futuro, tal como uma terceira guerra mundial aqui, na terceira dimensão em Malkuth. Mas aí a gente fala assim, se na verdade a Terceira Guerra não ia acontecer, porque todos os anjos que são da dimensão maior já sabiam.
que o Miguel ia se meter e ia evitar. Cai no paradoxo lá da Matrix de novo, né? Rodrigo. Eu vou ler a pergunta do Ivan de Aragão. Uma das coisas que eu sempre fico refletindo quando estamos falando sobre dimensões é a respeito do conceito de iluminado. Pois em nossa rotina de mortais em processo de trabalho interior, é difícil desviar da ansiedade dos questionamentos a respeito da existência, as crises entre escolhas, os esforços intelectuais para entender a realidade e o caminho a seguir. E quando temos os grandes mestres como referência, vemos que quanto mais iluminado o mestre, mais ênfase no silêncio, na meditação, na quietude, no seguir o flow. Seriam grandes mestres Buda, Jesus, Krishna e etc., meramente representações do humano que chegou a vislumbrar a realidade das dimensões superiores? Eu acredito que sim, né? Você vai fazendo o seu trabalho, mas eu não acho que o mestre precisa ficar em silêncio. Se você for um músico e a sua verdadeira vontade for fazer óperas, você não vai ficar em silêncio, porque senão você não manifestou nada. Então, eu acho que tem N tipos de mestres. E às vezes a música de uma ópera é um negócio que vai mexer com milhares de pessoas, milhões de pessoas. Modificar um sentimento ou alguma coisa nesse sentido, né? Mas eu acho que quanto mais você, como ser voltado para dentro, quanto mais próximo da tua verdadeira vontade e tal, mais você vai seguindo o que você tem que fazer. Você não para para... Como é que eu falo assim? A carroça não vai chegar no destino se você parar para tacar pedra em todo o cachorro que fica latindo do lado, né? Então o cara tem que seguir. Chega uma hora que você deixa para trás e fala, cara, não vai dar mais para conversar. Isso eu vejo muito em arte marcial, cara. Quando você pega aqueles grandes mestres, os senseis e tal, chega uma hora que eles param de dar aula para faixa branca. Eles até param e vão lá, mas eles estão mais preocupados em dar aula para os faixa preta, para esses caras carregarem a tradição, e esses caras vão dar aula para os faixas brancas. Então vai chegando uma hora mesmo que também, se a gente quiser discutir coisas de cabala e tal, você não vai conseguir. Explica para sua tia evangélica os conceitos de árvore da vida. Chega uma hora que não dá, você vai ter que diminuir para você falar a linguagem dessas pessoas. E aí a gente vai seguindo, né, cara? A gente conversa aqui no meio de um termo do nosso limite, e a galera que chegar agora, ela precisa ir acompanhando, né? Ela vai treinando. A única coisa que diferencia a gente de um cara que acabou de assistir um primeiro podcast do BR é tempo, só tempo. Dedicação e esforço. Marcelo, eu acho até nessa linha, acho que complementando essa pergunta, acho que até nessa linha que você colocou, assim, dos professores de arte marcial, assim, os caras que são fodões, eu lembro de um professor lá das Filipinas, até ele comentando com a gente num seminário, ele falou assim, cara, vocês têm que colocar não é porque você não vai dar aula, às vezes, para o cara que está começando, mas você tem que colocar os teus alunos para darem aula. Para eles poderem subir também e virarem professores, né? Porque senão o cara não... Se o fodão estiver sempre dando aula, ninguém nunca vai chegar perto dele. E aí eu acho que vai, né, nesses caras, assim, nesses nomes que a gente colocou, acho que muito acontece disso também. Senão você fica prendendo um monte de gente que vai ficar ali só seguindo. Vai ter o crentalhudo ali que nunca vai sair do lugar, porque ele vai estar sempre esperando o grande mestre falar a palavra para ele. Exato, né? Toda essa escala que a gente estuda, né, tem ordens mesmo, né? O cara não vai ser o grão-mestre para sempre, ele vai sair fora e outro cara vai entrar. Do mesmo jeito que você tem os instrutores dentro da Astro e tal, mas o cara, ele vai chegar uma hora que ele vai subir. O cara que tá de probacionista, ele vai ter que ser instrutor de alguém em algum momento. Mesmo porque se morrer o cara lá, a ordem inteira morre. E exatamente pensar e até na linha, por exemplo, da Societas Rosicruciana, né, que foi a que deu origem à Golden Dawn, à Astro. Você tinha a primeira ordem, né, que você tinha lá o Zelato, teóricos, práticos, filósofos, que você era a ordem de aprendizado.
A partir do momento que você entrava para a segunda ordem, que era o Adeptus Minor, Adeptus Maior e o Adeptus Exemptus, você se tornava professor. Você passava a ter que tutorar a primeira ordem. Era o seu dever instruir a primeira ordem. Tanto que a terceira ficava só na função administrativa, exatamente porque o ensinar ele é parte do aprendizado também que você tem. E aí, eu acho que de ensinar, até tem a Bárbara aqui que não deixa a gente mentir sobre isso, que é Bárbara e Rodrigo, né? Os dois aí que não deixam a gente mentir sobre isso. Fala, Rodrigão. Eu estou com uma outra pergunta aqui, que é para você explicar melhor a questão. Ele pergunta aqui, lá na primeira dimensão, a questão do ponto ampliado, podemos entender como uma árvore dentro de uma esfera? Podemos. O ponto ampliado é justamente isso aqui. O que seria essa sexta dimensão? É um universo. Cara, isso aqui é grande pra caralho e tal, mas a hora que a gente tá falando de sétima dimensão, ele virou um ponto. Então, tudo que parece muito gigante, no final das contas, quando você passa para a próxima dimensão, ele vira um ponto. Ele só é grande porque a gente está dentro. Se a gente estivesse fora, seria pequeno. Exatamente. E isso é a sétima. Daí a oitava seria o quê? Esses outros universos que deslocam para cima, para baixo, para o outro lado. Então, um universo onde a gravidade é diferente, o eletromagnetismo é diferente, e de repente tem alguma outra força que a gente nem sabe que existe, porque a gente está numa bolinha. E existem aí forças da física e da química que a gente não tem nem ideia, que a gente não consegue nem conceber que existe, né? Cores que a gente não sabe que existe, não tem nem nome para isso, né? E aí essa parte aqui é puramente teórica, eu só coloquei para ilustrar mesmo, porque a gente chega nessa parte que ele vai formar o tal do omniverso, que seria o tudo, que no final das contas volta para um ponto. Né, que é a 10ª dimensão, volta para a dimensão zero, isso é um ponto. De repente, tinha aquela brincadeira, até na Marvel tinha, né? Se você aumentar as células o máximo, e chegar no seu cérebro e aumentar, quem garante que não tem um universo com planetinha, e aí dentro desse planetinha que habita um átomo do seu cérebro, não tem uma civilização inteira lá, e uns dinossauros? Então, é uma coisa muito maluca, né? Essa jogada de dimensões diferentes. Tem aquela sacada do Man in Black no final, né? Que ele tira todas as dimensões, aí é uma bolinha de gude no armário, né? A bateria do carro do Rick e Morty, gênio, é isso aí. Não dá para brincar muito nessa parte. Mas acho que o legal, assim, terminei aqui. Ops. E acho que essa é a... Caralho, eu falei demais, ninguém me parou. Por isso que precisa ficar um host controlando o tempo. Eu não vou parar ninguém, não. Deixa eu vou falar. Pô, eu achei que eu tinha falado 1 hora só, mano. Não, mas é porque porque o pessoal controlou o tempo na outra dimensão, não nessa. Todo mundo gosta de fritar junto, ninguém interrompe. A gente só vai junto. Não, isso aqui é legal de ficar fritando mesmo, porque essa sexta dá para você imaginar e vai viajando. Só naquele momento, o que aconteceria com a minha vida C? Você só tá navegando um pouquinho ali na 5ª dimensão, né? Você quer viajar mesmo na 6ª dimensão, você fala assim, o que aconteceria se os nazistas não entrassem na Rússia no inverno? Porque aí teu cérebro vai fritar, você vai testar toda a RAM do teu cérebro, imaginando que batalhas, que armas eles teriam, o que aconteceria, o que os russos fariam. E aí tem toda aquela punhetagem louca que você precisa de um cérebro gigante para imaginar. E aí dá um romance. E às vezes você fisga essas paradas e traz e publica os livros. Então, dentro da Cabala tem gente que argumenta que não existe nada novo. Deus já criou tudo. Tudo que você faz é pescar de Rockmar e trazer para cá. E aí os caras vão olhar, caralho, você inventou uma caneta dourada, amarela, que ninguém nunca viu essa caneta antes. Mas em algum lugar já tinha, né? É isso, galera. E aí, como é que a gente despede agora? Rodrigo, assume aí, pede as considerações finais. Bem, para encerrar aqui, vamos nas considerações finais aqui na minha janelinha, Frater Belhar. Olha,
estou para dizer que esse foi o melhor bate-papo da história do Mayhem até agora, hein? Muito, muito bom. Parabéns, Marcelo. Parabéns a todos. Foi um prazer. Paulo Jacobina, considerações finais. Olha, parabéns, Marcelo, por trazer esse assunto a debate. É sempre muito construtivo falar sobre essas múltiplas realidades, ou melhor, essas múltiplas existências dentro da realidade. Parabéns pela apresentação. Isso que a gente nem entrou no quesito enteógenos, que te leva para ayahuasca, LSD, paradas assim. Hoje foi só uma gotinha de sexta dimensão para a gente brincar, mas dá para viajar muito em casa. Tem muito material subjacente dentro desse tema que a gente nem tocou, né? Parabéns por trazer. Jéssica Puga, considerações finais. Adorei, eu adoro brisar sobre essas coisas, achei fantástico. Não sei, não vou garantir o resto da minha semana, se eu não aparecer na quinta-feira, vocês já sabem, né? Meu cérebro ficou bugado, travado, tentando imaginar todas as minhas possibilidades. Mas obrigada, adorei. Thales Azevedo, considerações finais. Foi show de bola. Tem essa parte então dessa questão que a gente fala de livre-arbítrio e tal, e outros universos. Principalmente é um assunto que eu gosto de brisar bastante, até porque me incomoda falar que em algum momento Calvino poderia ter tido razão. Mas eu acho que algumas vezes ele teve sim. Mas de qualquer maneira foi ótimo, assim, eu achei maravilhoso, foi muito bom papo. Bárbara, considerações finais. Eu adoro, como uma boa mercurial, fico fritando sempre nesse tipo de exercício. Acho as perguntas que a gente levanta sensacionais. Eu amo. Poderia ficar fazendo isso por horas. Inclusive, você falou do tempo e o tempo passou e a gente nem percebeu. Então, foi eu jurava incrível. que dava 1 hora só. Não. Eu até estava brincando com o pessoal, imagina, eu lembrei do meme do cara falando, não, porque os homens na academia precisam se esforçar mais, porque as mulheres não sofrem o efeito da gravidade. Cara, e é isso, imagina um mundo em que a gravidade só funcionasse para os homens, é isso, entendeu? E aí o cérebro só vai, como a boa geminiana. Então, eu amei, foi show de bola. Robson Belli, considerações finais. Eu estou grato por de todos os universos estar nesse aqui agora, né? E ter recebido essa palestra maravilhosa. Muito bom, Marcelo. Realmente explodiu cabeças, como você falou que ia ter. E, poxa, você podia dar mais palestras, cara. Tem que voltar, vamos dizer assim, né? Não, os caras já veem minha cara o tempo inteiro, assim, estão cansados de falar comigo. Marcelo, considerações finais. Considerações finais é que o único cara da história que estava certo é aquele cara que falava assim, só sei que nada sei. Porque ele foi o cara que foi mais longe e viu quão pequenininho que ele era diante da sexta dimensão. E quanto mais tua mente viaja, ela vai ficar perdida, né? Às vezes você vai se afastar tão longe, tão longe, tão longe que você não volta. E acho que essa é a beleza de estudar isso aí, cara, que cada convidado que a gente tem aqui amplia mais um pouquinho o nosso espaço, mais um pouquinho o nosso universo. A gente brinca, né? A maldição do Mayhem é que toda semana a gente entrevista um cara e dá vontade de largar tudo e ser budista, largar tudo e entrar na Fra, largar tudo e ir para a eclésia. Então, toda semana a gente descobre um universo novo e a nossa quinta dimensão aumenta um pouquinho, né? E essas pessoas estão sempre intercruzando o nosso ponto. Eu acho que é isso, gente. Obrigadão vocês que assistiram. Se vocês estão inteiros, ainda não fritou o cérebro de vocês, dá uma olhada que tem mais 300 entrevistas. Assim, segue o canal, bate no joinha e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.